Hora do Educação em Pauta, nós estamos na Semana da Pátria, como falou a Isabela. Amanhã, 7 de setembro, são celebrados os 201 anos da independência do Brasil. Tradicionalmente, os desfiles cívicos deixam coloridas as ruas da cidade, em tons de verde e amarelo. Na Grande Florianópolis já teve desfile. A gente vai conhecer agora um pouquinho da história do feriado. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Quando analisamos com atenção, percebemos que os primeiros versos do hino nacional brasileiro descrevem o dia em que o Brasil deixou de ser colônia portuguesa para se tornar um império. Um exemplo de como o discurso de Dom Pedro I representa o começo da construção de um novo sentimento patriota no país. Mesmo com anos de história que antecedem e precedem o momento, 7 de setembro de 1822 foi a data oficializada como o Dia da Independência do Brasil. Durante o século XIX, a data de fundação do Império, durante muito tempo, foi considerada o 1º de dezembro de 22, que era o aniversário de Pedro e também a data de coroação dele, a cerimônia de coroação. Já na mesma época, na Bahia, onde houve uma guerra de independência contra os portugueses, a data sempre festejada e ainda hoje é o 2 de julho, que a guerra começou em junho de 22 e em julho de 23 os portugueses foram expulsos da Bahia. Mas há outras datas também. Com o tempo e com a projeção de São Paulo no quadro nacional durante a Primeira República, ficou convencionado o 7 de setembro. Mas é uma data mais cristalizada, embora tenha pesquisa sobre ela já há mais tempo, durante a República. E as comemorações, então, em torno do 7 de setembro, se consolidaram desde o centenário da independência em 1922. Então, a partir de 22 para cá, o 7 de setembro vem sendo usado como data nacional. Inicialmente, as celebrações aconteciam de forma espontânea, principalmente a partir da proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Após a Primeira Guerra Mundial, nas décadas de 1920 e 1930, formaram-se exércitos para defender a nação, e as escolas entram nesse processo. Assim, nasce a tradição mais popular e difundida, o desfile cívico-militar. Os estudantes e profissionais do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis iniciam as preparações para o desfile ainda em agosto. Com atividades em sala de aula, os professores buscam introduzir aos alunos a história que representa a data. A parte verde da bandeira do Brasil, a gente vai colocar imagens que representem o Brasil, tiradas de revistas. Para mim tem sido incrível participar das atividades que a minha professora proporciona. Muito importante o aluno entender o que é a pátria, que ele faz parte dessa pátria, que ele faz parte desse país, que ele é um cidadão desse país, e ele começa a enxergar, digamos, o poder público, começa a enxergar uma sociedade, ele começa a enxergar a sua participação, os seus direitos e a sua contribuição para a pátria. Junto com as atividades em sala de aula, iniciam os ensaios para o desfile cívico. Participam as turmas do ensino fundamental dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Grupos alinhados, professores orientando e banda posicionada. Tudo pronto para marchar. Tradicionalmente, os alunos do Instituto participam de 2 desfiles. O oficial, que acontece no dia 7 de setembro, no feriado, na Avenida Beira-Mar Continental, e um desfile próprio, que acontece aqui, ao lado da instituição, na Avenida Ercílio Luz, desde 2009, abrindo a Semana da Pátria. O desfile da escola é temático. Neste ano, o tema foi a infância e seus encantos. Os alunos produziram brinquedos clássicos, como o catavento, o vai e vem e os bilboquês. Já os profissionais da escola produziram uma casa artesanal representando o tema. Com tudo organizado, o sorriso no rosto e as famílias prestigiando o evento, o sucesso foi garantido.
Para quem já passou por essa fase e hoje assiste mais velho, o sentimento é de nostalgia e resgate. Eu entrei na escola no ano de 2012, aqui na Escola de Aplicação EDA, no último ano de prézinho, né? E eu tenho boas recordações de todos os momentos que vivenciei aqui e, sem dúvida, o desfile, assim, é um grande marco pra gente, né? Que era o momento que a gente entendia um pouco mais o nosso papel enquanto indivíduo, né? E também participava ativamente da construção, que vai desde os ensaios até como que monta qual vai ser o tema que as professoras vão trabalhar com a gente dentro de sala de aula. E assim se constrói um sentimento. A definição de pátria é o país que se nasce e ao que se pertence como cidadão. Mas qual o papel de um cidadão patriota, além de ser integrante de uma nação que admira e a qual se orgulha em representar? Ser patriota não é ser indivíduo, é se entender parte de um grupo, é ter consciência da própria história, com suas glórias e seus reveses, e assim, como nação, construir um futuro cada vez mais glorioso. O Brasil, mesmo depois da independência, continuou com uma estrutura social do antigo regime, né, com a manutenção da escravidão e da monarquia, né, e isso, de certa forma, truncou e deixou esse processo mais lento, né, de enraizamento popular da identidade brasileira. E ao longo do período foi se formando uma nação, com esse sentimento de pertencimento, né, e isso ainda hoje é um processo em construção. É sempre importante a gente revisitar a nossa história, revisitar tudo o que acontece e as consequências disso no nosso dia a dia. E é interessante que a gente, principalmente como a maior escola do estado, a gente bate nessa tecla desde pequeno.